Nós vamos falar sobre o impossível não existe. Você crê nisso? Será que crê mesmo? Vamos descobrir. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutíeis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: ó geração sem fé, até quando eu estarei junto com vocês? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou de pé. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Oramos para que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. E mais do que falar, que nós possamos compreender, Deus, que nessa hora toda distração cesse, que tudo aquilo que possa impedir o fluir da palavra do Senhor nessa noite caia por terra, em nome de Jesus. E que a partir de hoje nós comecemos a viver um novo tempo, o tempo em que o impossível não mais existirá nas nossas vidas. Que seja um tempo para o Senhor fazer segundo a tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando o pastor estava ministrando o louvor, ele pediu para que alguém que tivesse uma causa impossível, alguém que cresce nisso, levantasse as mãos. Eu vou perguntar mais uma vez. Quantos aqui estão querendo alguma coisa impossível do Senhor? Levante as mãos. Quantos estão querendo alguma coisa que pode não ser tão impossível assim para o Senhor? Levante as mãos. Todos nós viemos à igreja em busca de algo. Você veio aqui porque você precisa de algo. Você precisa da presença de Deus acima de todas as coisas. Mas nós, como seres humanos, nós dependemos do nosso Pai. Nós precisamos de coisas.
E esse pai aqui estava desesperado porque o seu filho estava atravessando um momento muito difícil. Imagine você que é pai, você que é mãe, encontra o seu filho de repente surdo, mudo, e ele se enrijece, range os dentes e se joga no chão, se lança no fogo, se lança na água, tenta se matar de todas as formas. Eu imagino que esse pai aqui, se fosse hoje, procuraria psicólogos, psiquiatras, neurologistas em busca de uma resposta. E às vezes, quando a medicina não consegue responder, pessoas procuram curandeiros, macumbeiros para tentar solucionar alguma coisa. E às vezes a última coisa que procuramos é a presença de Deus. A última coisa que precisamos, a última coisa que recorremos é a presença, ao poder do Senhor. E foi assim com esse homem. Jesus estava no monte da transfiguração lá com 3 discípulos, de repente ele desce o monte e encontra aquele burburinho, pessoas discutindo, e ele chega ali, os discípulos discutindo com os fariseus, e ele pergunta: por que vocês estão discutindo? E aí de repente esse pai, eu imagino, desesperado, ele diz: mestre, eu trouxe o meu filho que está possesso desde a infância, mas os seus discípulos não conseguem fazer nada. Eles não conseguiram expulsar esse demônio. E às vezes eu e você estamos na condição desse pai. Nós terceirizamos para os líderes espirituais. Nós passamos a bola para o pastor. Nós queremos que as coisas aconteçam porque nós estamos vindo à igreja. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa hora, porque nós estamos orando, nós estamos jejuando. Alguns nem sequer fazem isso e querem que o impossível aconteça. Eu quero trazer para você aqui alguns passos que nós temos que trilhar para que o impossível se torne possível. Esse impossível que para você hoje é intransponível. Eu quero te dizer, como já disseram aqui no início, o Deus de milagres está aqui. E Ele quer virar uma chave na sua mente hoje. E você vai ver o impossível acontecendo não só essa semana, mas todos os dias da sua vida, até que Ele volte. Alguns passos a gente precisa, então, seguir. Assim como esse homem, nós também passamos por momentos assim. E eu estou falando isso aqui, aí você pode pensar como eu já pensei quando estava sentada aí. As últimas ministrações, eu não sei se você chegou a prestar atenção, a linkar todas as mensagens que estão sendo ministradas aqui. Elas estão falando sobre fé, sobre perseverar, sobre não retroceder, não desistir, não parar. Nós temos que continuar no processo, porque durante o processo tudo é mais difícil. Tudo parece contrário. Quantas vezes nós estamos rodeando muros que parecem que jamais vão cair. Muralhas estão de pé diante de nós e a gente só consegue ver a muralha, a gente só vê o problema, a gente só vê a dificuldade. E a gente deixa de enxergar o Deus que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós deixamos de crer nessa palavra, nessa promessa aqui. Talvez você já tenha tido vontade de desistir. Você pensou em largar tudo, em jogar tudo para o alto. Eu vou perguntar, não precisa levantar a mão. Quem aqui, diante de uma dificuldade, de uma situação impossível, pensou em desistir? Pensou em sair da igreja? Quer saber? Eu estou indo para a igreja, as coisas estão ficando mais difíceis, está tudo piorando. Eu vou chutar o pau da barraca, eu não quero saber de mais nada. Aí você pensa, eu vou voltar para aquilo que eu fazia antes. Eu vou voltar para a vida que eu tinha antes, porque era mais fácil. Quantos de vocês já pensaram em desistir? Quantos de vocês, diante de uma prova, diante de uma dificuldade, não tiveram coragem para orar? Não tinha forças para buscar? Quantos de vocês, diante de uma luta, diante de uma situação complicada, sentiu vontade de se isolar, de não ver ninguém, de não ouvir ninguém? Quantos de vocês se identificam comigo? Eu estava num vale terrível há alguns dias. E os pastores, meus pastores, sabiam disso.
E aí, às vezes, eu chegava aqui nessa cadeira, sentada aí, e ficava escutando as ministrações. E o pastor libera a palavra, e aí você recebe. Aí você chega na sua casa, não resolve nada. Você chega no seu trabalho, o trem tá mais bagunçado. E eu fui ficando assim, gente, não é possível que o pastor está mentindo. Não é possível. E ele começou a falar para mim sobre fé. E ele dizia assim, Rafa, tem situações, e aquilo que vocês escutam aqui também, em que nós não conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos porque nós não acreditamos. Acreditar não é para qualquer um, não. Acreditar não é uma coisa fácil, não. Você crer no impossível não é para qualquer um. Não é fácil. Quando você tem dinheiro no banco, é fácil você acreditar. Você tem suas posses. Quando você tem crédito no banco para fazer o empréstimo, é fácil acreditar, porque você tem como fazer o empréstimo. Quando você está doente, tem um remedinho lá em cima da sua geladeira que alivia a dor, é fácil acreditar. Quando você está passando por uma situação difícil, complicada, mas que você pode dar um jeito, é fácil acreditar. O difícil é você crer quando tudo se volta contra você. E aí parece que quando o inferno fica com vontade de matar a gente, ele não fica satisfeito em colocar só uma dificuldade no nosso caminho. Ele coloca tudo, em todas as áreas, há um levante para nos derrubar. E aí, eu digo para você, você não é o primeiro que pensa em desistir. Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías diz no capítulo 64, versículo 7, o seguinte: não existe ninguém que clame pelo teu nome, que esteja disposto a firmar seus passos em ti, porquanto escondeste de nós o brilho da tua face, nos abandonaste ao capricho das nossas malignidades e transgressões. E aqui eu tinha colocado na NVI. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti. Há momentos em que você não tem forças nem sequer para orar, nem sequer para pedir. E o que a gente diz? Deus me abandonou. Deus se escondeu de mim. Eu estou clamando dia e noite. Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não está se importando com a minha dificuldade? E aí quando as coisas estão ruins para nós, nós olhamos para aquilo e aquilo vai crescendo, vai ampliando. Nós olhamos e achamos que só nós estamos passando por problemas, que só nós estamos em dificuldades. Os outros não têm problemas como nós. E a Bíblia diz, lá há muito tempo, que muitas pessoas já passaram por isso. A sensação que dá é que Deus está em silêncio. Porque tem 3 respostas que Deus dá, não é? O não, o sim e o espera. Quando você escuta Deus falando espera, ainda dá um alívio. E quando você não escuta nada, parece que Deus te esqueceu de fato. Parece que Ele te abandonou. Deixa eu te falar uma coisa, só parece, viu? Porque ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que mama, Ele diz na sua palavra, Ele não se esquece de você. O seu nome está escrito na palma das mãos dEle. Só que qual é a grande falha, o grande problema aqui? Nós passamos para o pastor a responsabilidade que é nossa. Nós queremos vir aqui quando é feito um apelo por cura, por libertação, por transformação. E aí a gente, na nossa cabeça, o pastor vai colocar a mão na minha cabeça e tudo vai se resolver. Como um passe de mágica. Graças a Deus, porque muitas vezes isso acontece. Mas sabe quando que isso acontece? Quando você coloca um ingredientezinho em prática. Qual é o ingrediente? A fé. A fé. O que é a fé? Vamos lá, Hebreus 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é... Você crê nisso? A King James diz assim, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Sem duvidar, sem duvidar, sem duvidar.
A primeira coisa que nós temos que fazer é nos aproximar de Deus, crendo que Ele é real, crendo que Ele existe, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que crer que Ele está ali, mesmo que o diabo diga que não. Você tem convicção no seu coração de que Ele está presente e que Ele te escuta. Se apegue com firmeza, como uma rocha, seja inabalável e tome posse da promessa, pois se Ele disse que vai fazer, Ele vai cumprir. Nós temos que falar com quem sabe resolver o problema. Nós temos que pedir. A pastora aqui, no domingo passado, ela citou esse versículo. Mateus 7,7, o próprio Jesus dizendo: pedi, pedi e você vai receber. Bata a porta e ela vai ser aberta. Busque e você vai. Você tem que ir. Você tem que pedir, você tem que bater a porta. E aí você me diz, mas o Senhor não é onisciente, onipresente, Ele não sabe de tudo e está em todos os lugares. Mas Ele quer que você declare que sem Ele você não é nada, você não pode nada e que Ele é tudo na sua vida. Declare o tempo inteiro para que todo mundo espiritual se sujeite a essa voz. Diga: eu creio no meu Deus, como foi cantado aqui. Eu creio, eu creio. Tá difícil, continua declarando: eu creio, e eu me aproximo daquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Fale com quem sabe resolver o seu problema. Domingo passado foi trazido aqui a ilustração de Neemias, que teve que reconstruir os muros. Quando ele foi reconstruir, quando ele foi ver o estrago que tinha sido feito, ele não falou com ninguém, ele não falou com amigo, ele não falou com vizinho, ele não falou com ninguém, não. Ele foi orar, ele foi pedir a direção de Deus. Com quem você tem compartilhado as suas dificuldades? Para quem que você tem contado os seus problemas? Essa pessoa pode resolver? Essa pessoa pode te tirar desse vale? Pensa aí. Com quem você tem compartilhado os seus sonhos, as suas necessidades, os seus anseios? Peça para quem pode te dar. Fale com quem pode resolver de fato o seu problema. Esse homem então fala com Jesus: Jesus, o meu filho está assim, assim, assim. E os seus discípulos não puderam fazer nada. E aí, a segunda coisa que você precisa fazer, a primeira é pedir. A segunda é crer. Crer que Ele pode fazer. Ter fé que Deus pode fazer um milagre. No texto aqui, fica muito claro. Vamos voltar lá em Marcos 9, no versículo 19. Eu não preciso nem explicar isso daqui. Jesus dizendo aí, ó: admoestou-lhes Jesus, ó geração, até quando eu vou estar aqui junto a vocês? Até quando eu vou te suportar? Jesus, o manso, o maravilhoso, o humilde, o perfeito, o Cordeiro imaculado, dizendo: eu não suporto incredulidade. Eu não suporto falta de fé. Hebreus 11, versículo 6, diz o seguinte: em verdade, sem fé é impossível. O quê? Jesus disse lá: olha, geração sem fé, eu não suporto ficar com vocês. Eu não suporto isso. Se tem uma coisa que deixa Jesus indignado, é a incredulidade. Me diz uma coisa: como é que você vem para a igreja? Como é que você se aproxima dele e não crê que ele pode fazer? Quantos aqui têm fé que são salvos? Que se morrer hoje vai para o céu? Você tem fé para a salvação, mas não tem fé para que esse impossível aconteça na sua vida? Você tem fé para a salvação, mas não tem fé para que a cura venha, para que a provisão venha, para que as portas se abram? Por quê? E Jesus diz: eu não suporto isso. Até quando? E ele pergunta: meu Deus, me leva daqui que eu não aguento isso. Eu pergunto aqui: alguém aqui conhece pessoas insuportáveis?
E a gente tem que suportar uns aos outros. Mas existem pessoas que são insuportáveis. Você conhece gente assim? Você quer ficar perto de gente insuportável? Como é que você está diante de Deus? Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar o coração de Deus? Você quer que Ele se alegre com a sua presença? Você é o filho que quer alegrar o coração do seu pai? Você precisa se aproximar dele com fé. Primeira coisa, peça. Segunda coisa, peça com fé, sem duvidar. Tiago 1, versículo 6 diz o seguinte... Ele está falando sobre sabedoria, mas aqui se aplica a qualquer coisa. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas, ou seja, aquele que crê pela metade, é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos, é inconstante. É uma pessoa que qualquer ventinho já derruba. Você já viu a onda do mar? Ela vai e volta. E você nunca sabe para onde que ela está indo, quando que ela vai, para que lugar que ela volta. E quando nós estamos nos aproximando de Deus, pedindo, mas com sombra de dúvida. Aí você está assim, Senhor, me dá isso. Faz isso na minha vida, mas lá dentro você está com um pouquinho de medo. Mas será que eu vou precisar ter que me submeter a isso ou aquilo? Pronto, já é o suficiente para que você não receba a recompensa? Porque Hebreus, ali no mesmo versículo 6, diz assim, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa quem busca. Se você não acredita nisso, como é que o impossível vai se tornar possível na sua vida? Quando nós estamos à procura do impossível, o inferno, ele sabe. Ele sabe. O pastor me dando uma explicação, certa vez, sobre um acontecimento na Bíblia, ele disse assim, e fica bem fácil de entender. Satanás, ele é espírito. E ele foi criado onde? No céu, por Deus. Ele tem o DNA espiritual. Ele tem o DNA celestial. Quando alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual e o Senhor está prestes a abrir uma porta, Satanás decifra. Embora ele não seja onisciente, ele consegue perceber a movimentação do espírito do que está havendo. Digamos que o Senhor mande uma milícia de anjos diferente para sua casa, para sua vida, para te conceder essa bênção. Satanás, ele percebe isso na hora e ele manda as milícias de demônios também para estar ali. E sabe o que ele faz? Eu anotei aqui, nós temos o DDD do inferno, que é aquilo que te coloca em ligação direta com Satanás. Quer saber o que é? É o desânimo, a distração e a dúvida. Mas a ordem seria a distração, a dúvida, o desânimo. Primeira coisa, ele vai fazer com que você se distraia. Ele vai tirar a sua atenção da promessa. Ele vai tirar o seu foco daquilo que Deus te prometeu. Lembra do que nós acabamos de ler ali em Hebreus 10, 23? Apeguemo-nos com firmeza à palavra que professamos, pois fiel é aquele que prometeu. Ele vai dizer o seguinte, você não vai olhar para esse que te prometeu. Eu vou tirar a sua atenção disso. E deixa eu te falar, se você está com uma enfermidade, sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma enfermidade num lugar diferente, ou ele vai intensificar a sua dor para que você não creia que Deus pode te curar. Porque afinal de contas a sua situação está piorando. Quando você está passando por um problema financeiro, ele vai fazer com que os seus olhos se voltem para as dívidas. E deixa eu te falar, quanto mais você olha para as dívidas, quanto mais você olha para a sua situação financeira, pior ela fica. Porque aquilo que você foca expande. Vamos fazer um teste? Olhe para a sua mão aí. Coloca a sua mão diante dos seus olhos. Eu quero que você olhe para o seu dedo do meio. Você está conseguindo ver aí as suas digitais? Você está conseguindo? Olha para o seu dedo. Olha para as suas digitais. Você consegue me ver? Olhando para a sua mão?
que você está vendo? Eu espero que você esteja vendo a sua mão. Quando você olha para o que está diante de você, o que está diante de você fica nítido e tudo que está à sua volta fica ofuscado. Quando você dá foco para o problema, foco para a enfermidade, foco para a dificuldade, isso amplia. E você tira os olhos, tira a atenção da promessa. O diabo coloca distração para te afastar de Deus. E quando nós começamos a dar vazão, quando nós começamos a prestar atenção nessas coisas, sabe o que vem em seguida? O desânimo. Sabe, ele não trabalha, gente. Satanás está aí desde que o mundo é mundo. Ele não é besta. A gente às vezes tenta subestimar, né? Ah, o diabo é um coitado. Ele é um coitado quando nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. Quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus, nós não temos por que temê-lo. Mas subestimá-lo a esse ponto, quando estamos longe de Jesus, ele, quando ele se levanta para destruir, ele se levanta para matar. Ele veio para roubar, destruir, matar. Ele não brinca, não. Ele quer te distrair e ele quer colocar em você o desânimo. E quando nós estamos desanimados, sabe qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Nós nos isolamos. Nós nos afastamos. Ah, eu estou cansado, não vou na igreja não, estou desanimado. Irmão, está lendo a Bíblia? Então, né, eu leio lá domingo na igreja, quando o pastor abre. Eu não oro. Você não tem vontade de orar. Quando o desânimo pega, quando Satanás já chegou nesse nível, você não tem mais coragem de se mover em direção ao Senhor. E a palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Como é que você vai ter fé se você não tem coragem de ler a Bíblia? Como é que você vai se encher de força, de coragem, se você está desanimado a ponto de não querer orar? Como é que o seu espírito vai se fortalecer e você vai levantar e vai andar sobre as águas se você não tem coragem, porque o desânimo te tomou? Nós precisamos acordar, sabe por quê? Porque o que Deus reservou para a sua igreja é bom, é perfeito, é excelente. E o inimigo não quer que nós tomemos posse disso. Ele não quer que você realize o impossível. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio num Deus que é capaz de abrir o mar para o povo passar. Eu creio num Deus que é capaz de derrubar muralhas. Eu creio num Deus que transforma água em vinho, que cura leprosos, que restaura a visão, a audição. Ou eu creio num Deus que ressuscita mortos. Eu creio no Deus do impossível. E é isso que você tem que falar, mesmo que a situação esteja difícil demais. Nós vamos chegar mais profundamente nesse ponto. E aqui, por último, o DDD de Satanás: distração, desânimo e dúvida. Você, quando não ouve a palavra, quando você não tem forças para orar, quando você não tem forças para buscar, você questiona. Mas será mesmo que é verdade? Será que a Bíblia é verdadeira? Alguém aqui já fez essa pergunta? Será que é real? Será que é verdade? Será que eu recebi realmente uma promessa de Deus? Será que eu tenho promessa de Deus para a minha vida? Deixa eu te falar algo. Na Bíblia tem mais de 5.400 promessas feitas para você. Tem promessa de bênção, prosperidade, cura, transformação, libertação. O Senhor é o Deus que prometeu. E Ele disse: por acaso se eu prometi, eu não vou cumprir? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse, Ele faz. Mas nós acabamos no meio do caminho, perdendo totalmente o foco, porque nós ouvimos a voz do inimigo. E aí tudo complica. Quando Jesus se apresenta ali para aquele pai, vamos voltar para Marcos, no versículo 24, quando Jesus dá, eu imagino Jesus bravo,
Eu não suporto essa geração incrédula, esse povo sem fé. E aí o pai do menino diz no versículo 24, eu creio. Mas o que ele disse depois? Você consegue se enxergar nessa frase? Você crê para algumas coisas, mas para outras não. E assim foi com esse homem também. Ele disse, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Eu entendo aqui que ele está no nível e ele quer subir. Às vezes você não tem fé para que isso aconteça. Eu disse isso para Deus na minha oração. Eu disse. Eu sou crente desde que eu nasci, praticamente. Eu me batizei praticamente 2 vezes. Uma na barriga da minha mãe e outra depois quando eu decidi. E a questão é o seguinte, eu cheguei para Deus e falei, eu não acredito que você pode fazer. Eu falei, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho uma fé desse tamanho. Eu não tenho condições de passar por essa situação. E eu chorei, e eu mergulhei em Deus, eu fiquei de cara no chão, e eu falava, você se esqueceu de mim, você não existe, você me deixou. Sabe por que eu fiz isso? Porque Ele é meu pai. E se eu não falar para ele que pode resolver o problema, eu vou falar para quem? O que você tem no seu coração? Coloque diante do Senhor. É falta de fé? Esse homem falou, Jesus, é o seguinte, eu creio, mas eu não creio. Eu creio, mas eu quero crer mais. Aumenta a minha fé, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Às vezes a única coisa que nós precisamos é disso, falar, Senhor, eu me rendo, eu não consigo, eu preciso me levantar desse lugar. E eu disse, Senhor, eu preciso voltar para o lugar que você reservou para mim. E eu sei que o Espírito Santo nessa hora, ele abriu os meus olhos e ele disse, você precisa declarar e acreditar no que você está falando. Quantos aqui estavam na ministração? Quem é você na tempestade? Alguém se lembra? Quem é você? Paulo ou? Oh, glória a Deus! Quem é você na tempestade? Depois dessa ministração, eu estou até pensando, Senhor, o que vem depois disso. Depois dessa ministração, eu fui pega numa tempestade, mas não foi numa tempestade. Foi no olho do furacão. E o próprio Espírito Santo me disse, naquela hora que eu estava prostrada, quem é você na tempestade? E eu fiquei com vergonha. E aí eu falei, eu preciso saber o que é fé. Foi quando eu comecei a estudar. E nós vamos entrar agora na parte boa da ministração. Até agora nós falamos apenas das partes negativas, daquilo que o inimigo costuma fazer, mas agora eu quero que você esteja receptivo, atento, porque se você pegar o que vai ser liberado aqui agora, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Sabe por quê? Você precisa falar com quem resolve seus problemas. Você precisa pedir. Você precisa crer. E você precisa receber o que Ele tem para você. Vamos lá. O que é fé? Hebreus capítulo 11. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 3. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Versículo 3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Fé, quando você está vendo a resposta, não é fé. Fé é acreditar no que não é visível. A fé não é só ver, é acreditar com todo o seu coração. Quer ver? Eu vou fazer uma experiência aqui com vocês. Quem aqui dirige? Levanta a mão para eu ver. Quem dirige? Pilota. Não precisa ter carteira não, gente. É só para saber se você faz isso. Antes de você dirigir a primeira vez, eu não sei você, mas eu sempre quis dirigir. Sempre, sempre. Eu fechava os meus olhos e eu conseguia fazer isso. Eu pegava o volante. Sabe quando a gente está estudando
para passar no exame, que você dorme, antes você troca todas as marchas, olha os retrovisores, aí você dorme depois. É desse jeito. Fé é isso. É você fechar os seus olhos, conseguir pegar um volante, sentir a textura do volante, sentir o cheiro do carro, sentir o freio e a embreagem, sentir todo o ambiente fechado à sua volta. Fé não é só visualizar na sua cabeça. Fé é ter certeza que você está recebendo o que você está pedindo. A fé é você ter certeza. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça. Você fecha os seus olhos e crê que Deus pode te curar. E você fecha os olhos e sente o alívio imediato da sua dor. Porque você crê que Deus pode curar. Você tem um problema na coluna, tem algum osso fora do lugar. O que é fé? Você tem problema na coluna, tem um problema na perna. Quando você acredita, quando você pede para o Senhor algo, você consegue imaginar todos os seus ossos entrando na perfeita linha ali. Aí tem fisioterapeutas, né? Eu não vou saber explicar essa parte. Mas então, tudo entra no lugar. Sabe aquela estalada que às vezes, né? Você, tec. Você sente os seus ossos exatamente no lugar. Quando você tem um ferimento aberto, você consegue ver ele se fechando. Você consegue ver o sangue de uma hemorragia estancando. E isso aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Se lembra dela? Ela estava 12 anos naquela situação. E ela visualizou na cabeça dela. Ela sentiu. E ela foi em direção a Jesus. E ela disse, se eu só tocar, eu vou ser curada. Ela creu e ela recebeu antes de chegar. E quando essa fé extraordinária tocou em Jesus, ele imediatamente sentiu, porque a fé agrada a ele. A fé chama a atenção de Deus. Deixa eu falar, o que você quer? Você quer um emprego novo? Você já se viu nesse lugar? Você já se viu nesse lugar diferente? Você quer empreender? Você quer ter o seu negócio próprio? Você já se viu fazendo transações? Ei, você que quer engravidar e não consegue. Você já se viu segurando um bebezinho nos braços? Você já sentiu o cheiro dele? Você já sentiu, já viu as roupinhas? Você consegue se enxergar nesse lugar? Quantos aqui querem tirar férias, querem ir para uma praia? Você consegue ouvir o barulho das ondas? Você consegue sentir a areia nos seus pés aí? Você consegue puxar um ar e sentir o cheiro de sal, o cheiro que praia tem? Eu sei lá que cheiro que praia tem. Mas enfim, você consegue fechar os seus olhos e se imaginar nessa situação? Você que está com um problema financeiro, você consegue ver o Deus da provisão mandando um recurso de onde não existe para te tirar desse lugar? Fé é enxergar e tomar posse. Sabe o que mais? Eu quero te ensinar a fazer isso. Se você não fizer isso, você não está tendo fé. É você se ver nessa situação e conseguir celebrar, porque isso já é seu. Sabe? O que você quer? Fecha os seus olhos aí agora. Eu vou fazer outro exercício com vocês. Isso eu aprendi estudando sobre fé, porque eu não tinha. Fecha os olhos. O que você quer? O que é impossível para você? É a libertação de alguém? É a cura de alguém? O que você quer? Você está com medo? Você está com medo de uma situação que vai acontecer, sei lá, você vai transformar a sua vida por inteiro e não sabe como vai ser? O que você está pedindo para o Senhor? Agora deixa eu te falar. O Senhor está aqui agora. E Ele diz sim para você. Essa é a sua reação? Vocês estão vendo o que é fé? É você ouvir Deus falando sim. Eu vou te dar o que você está querendo. O que você está pedindo? Seja feita a sua vontade. E você celebrar, você glorificar e você já tomar posse. Eu já sou herdeiro. O Senhor já nos resgatou do império das trevas. O Senhor já nos transportou para o reino da sua luz. O Senhor já transformou. Ele já fez. É seu. Tome posse. Abraão é chamado o pai da fé. E às vezes a gente olha para Abraão e fala, cara, Abraão era doido.
Porque Deus fala assim: Abraão, sai do meio da sua terra. Vai para um canto aí, vai embora. Vai embora que eu vou te mostrar o lugar. Deus não falou o lugar. Ele só falou: vai embora que eu vou te mostrar. Abraão simplesmente levanta acampamento e... Você teria coragem? Você teria coragem? Você teria fé para isso? E em outra situação, Deus pede o filho de Abraão. Eu acredito que essa foi a parte mais difícil da vida de Abraão. Ele tinha um filho, o filho da promessa. E Deus disse: me dá ele. E Abraão, ali no versículo 19 de Hebreus 11, diz assim: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão matou Isaque na cabeça dele. Só que ao mesmo tempo em que ele viu ele matando, sacrificando o próprio filho para o Senhor, ele viu o Senhor o ressuscitando dos mortos. Ele recebeu Isaque, figuradamente aqui, de volta dos mortos. O que é a fé? Fé é certeza que você vai receber aquilo que você quer. É certeza que vai acontecer. Eu vou te falar uma coisa, é uma ligação para Deus mudar a sua vida. É uma assinatura para Deus mudar a sua história. É num segundo e Ele transforma qualquer situação. Eu creio nesse Deus, eu creio que Ele pode e eu creio que Ele faz. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para Deus. Tudo é possível ao que crê, mas você tem que se levantar desse lugar que eu estava, desse lugar de ostracismo, esse lugar fechado, esse lugar abandonado, isolado, e correr para os braços de quem pode resolver o seu problema e crer que Ele vai fazer. E o que é fé? É receber figuradamente. O que quer dizer figuradamente, Rafaela? É um adjetivo, segundo o dicionário, que quer dizer que representou, foi representado, hipotético, imaginado, suposto. Fé é igual imaginação. Deixa eu te falar algo. Não existe nenhum ser na face da terra dotado do poder da imaginação. Isso é fé. Só o ser humano possui isso. Só você tem essa capacidade de criar aquilo que você quer receber. Sabe por quê? O seu Deus é o Criador do universo e você tem o DNA dele. Crie na sua cabeça o que você quer e não deixe o inimigo tomar isso de você. Vá em direção ao Senhor, declare: eu acredito, eu acredito. Pegue a sua Bíblia e comece a declarar. O Senhor disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansa. Você vai descansar, porque enquanto você descansa, o Senhor vai trabalhar por você. E quando você colocar essa fé em ação, que é essa imaginação, eu vejo, eu sinto, eu toco, na minha cabeça já existe, e eu já celebro, eu já agradeço, eu já tomei posse. Eu quero que você faça isso. Agradeça, 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 porque Ele já te entregou. Quando você começar a fazer isso, você vai ver. Eu te desafio, essa semana ainda, você vai ver o Senhor entrando nessa situação. Tem alguma causa na justiça travada, Ele é o justo juiz e a sentença para você já é favorável. Ele já decretou a sua vitória, não tem como retroceder. O Senhor é um Deus de vitória. Ele é vencedor, Ele é vencedor, e Ele nos faz mais do que vencedores. E o que acontece quando nós cremos? Versículo 25 de Marcos 9, e eu estou encerrando. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando:
espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Eu quero que você preste muita atenção nesse trecho aqui. Quando Jesus entra na situação, quando você se liga a Jesus pela fé, não existe barreira física, espiritual, demônio, enfermidade, situação que resista à voz dele. Nada, preste bem atenção, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Só a sua falta de fé. Nada mais. E repare aqui, quando a situação daquele menino está para mudar, quando a situação daquela família está para mudar, olha o que o diabo faz. Ele pegou aquele menino, ele chacoalhou, ele agitou, ele fez barulho, ele berrou, ele mostrou as garras, ele bradou como leão, ele rugiu para assustar, para atemorizar, para pessoas ali acreditarem que ele que estava controlando a vida daquele menino. E ele apareceu e num instante ele abandonou. E ele saiu daquele menino. Deixa eu te falar uma coisa, quando a situação estiver pegando na sua casa, quando a situação estiver apertada, você está passando por uma situação que você diz: isso não é normal, isso não é normal, eu estou sentindo que está apertado de todos os lados, eu estou sentindo que todo mundo está contra mim, todo mundo está se levantando. Deixa eu te falar, todas as vezes que o diabo estiver bradando, tentando te assustar, o Senhor Jesus, que é de fato o leão da tribo de Judá, ele vem para mostrar que ele esmaga o cativeiro e ele te livra dessa situação. Satanás pode até bradar, ele pode até fazer barulho, mas ele vai fazer para sair, porque onde Jesus está, ele coloca a pessoa de pé, ele pega pela mão, ele levanta e ele diz: você não está só e eu já te entreguei a vitória. Tá difícil, irmão? Tá difícil, irmã? Não se preocupe. Isso é apenas um sinal no mundo espiritual de que o tempo do diabo te prender está no fim. O leão, o verdadeiro leão da tribo de Judá, te levanta, como Jesus fez aqui no versículo 27. Ele levantou aquele menino. Ele levantou aquele menino que estava vários anos naquela situação. E ele o colocou de pé. O Senhor vai te levantar. O Senhor te levanta hoje. Você veio até aqui para que o Senhor possa fazer. Você vai se aproximar dele com fé. Você vai se aproximar dele crendo que ele te escuta. Veja o que você quer e receba. Levante as suas mãos para os céus. Vamos agradecer a Deus por esse momento e orar para que essa semana seja uma semana de milagres. E eu quero, olha, eu posso pedir algo? Se acontecer alguma coisa aí durante essa semana, me procure. Eu quero saber qual foi o seu testemunho. Eu creio que Deus vai fazer. E nós declaramos isso. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por cada milagre concedido. Te agradecemos, ó Deus, pela vitória. Te agradecemos, ó Pai, por nos despertar nessa noite, assim como o Senhor tem feito em todos os cultos, a cremos no Senhor acima de todas as coisas, a olhar para o Senhor, ó Deus, além de todas as circunstâncias. Oh Pai, nos fortaleça, nos levante, nos coloque de pé. E que essa semana seja uma semana abençoada para cada
cada um dos teus filhos. Que seja uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, uma semana de bons negócios, uma semana de cumprimento de metas. Que seja uma semana, Deus, de cura, restauração, libertação. Que cada pessoa que está aqui possa ser guardada em casa, no trabalho, na rua. Livra da morte, livra de acidentes, livra do perigo, Deus. E que cada um dos teus filhos que semeou aqui nesse altar, que eles possam receber a tua colheita abundante. Que nada falte na casa dos teus filhos, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.